Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco durante esse breve intervalo. Começamos agora a segunda e última parte do nosso programa Luz da Vida, que pela segunda vez, na continuidade do programa do domingo passado, se debruça sobre um argumento muito interessante, muito atual: escravos da Virgem Maria. A devoção à Nossa Senhora assume em muitos lugares do mundo essa conotação, essa mística, essa espiritualidade, que tem fundamentação bíblica, que tem fundamentação também nos santos da Igreja, sobretudo São Luís Raimundo Grignon de Montfort, que nós citaremos e comentaremos bem mais na frente, nos próximos programas. O programa da semana passada e o primeiro bloco desse programa está investigando no Antigo Testamento a fundamentação para essa expressão escravo. É uma expressão que Deus utiliza para o seu filho Jesus, uma expressão que Jesus utiliza para si, uma expressão que diversas personagens do Antigo Testamento aplicam para si no trato com Deus, no trato com os outros. E depois, no Novo Testamento, nós vamos ver a Virgem Maria se proclamando serva, se proclamando escrava do Senhor. E também textos dos Evangelhos e do Novo Testamento, de outros livros sagrados do Novo Testamento, onde essa expressão é aplicada perfeitamente, não no sentido próprio, mas no sentido figurado, no sentido de alguém que está disponível, inteiramente à disposição, completamente a serviço da outra pessoa. E vamos terminar hoje com esse bloco a nossa investigação no Antigo Testamento. O livro de Jó começa com um diálogo entre Deus Todo-Poderoso e o diabo. O diabo se apresenta diante de Deus para pedir autorização para tentar Jó, o homem justo, o homem reto, que faz sempre a vontade de Deus. Então, nessa audiência, digamos assim, que o diabo pede a Deus Todo-Poderoso, vejam só como Deus chama Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, é o Senhor falando ao diabo, a Satanás. O Senhor disse-lhe: notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus, afastado do mal. Meu servo Jó. O sentido que Deus atribui a essa palavra, o sentido que há de ser dado a essa palavra, nesse contexto, é o sentido figurado. Quando Deus chama alguém de servo, Abraão, meu servo, Isaque, meu servo, Davi, meu servo, Jó, meu servo, significa alguém que me obedece, alguém que me é dócil, alguém que faz sempre aquilo que eu quero. Esse é o sentido. Aliás, pulemos agora para o Salmo, porque o Salmo 100, versículo 6, aplica essa expressão ao homem reto. Qualquer homem reto, qualquer homem íntegro, qualquer homem dócil a Deus, qualquer homem santo, é chamado de servo do Senhor. Vamos ao texto. Meus olhos se voltarão para os fiéis da terra, para fazê-los habitar comigo. Será meu servo o homem que segue o caminho reto. Eu penso que esse texto do Salmo é paradigmático para sintetizar exatamente toda a doutrina do servo do Antigo Testamento. Eu repito, eu insisto, eu peço por caridade a todos os católicos, a todos os que nos escutam, para fazer esse discernimento imprescindível. Escravo, na língua portuguesa, em sentido próprio, no dicionário, tem o significado preciso, o significado daquele ser humano que é tido como uma coisa, como uma mercadoria, que não tem vontade própria, um ser humano que é traficado, daí se fala de tráfico de escravos, onde ele não tem dignidade nenhuma, não tem direito nenhum, realidade que é alheia à nossa mentalidade atual, porque a escravidão já foi abolida. Mas, e esse significado próprio,
aparece em alguns textos da Escritura. Mas quando Deus chama as criaturas de servo, não é nesse significado, mas no significado metafórico. Agora, nós vamos à primeira vez na Bíblia em que se fala do Messias, aquele personagem ungido do Senhor, que nós cristãos professamos que é nosso Senhor Jesus Cristo, que ele viria na condição de servo. Um dos 4 cantos do servo sofredor no livro do profeta Isaías, esse é do capítulo 42, versículo 1, Deus Todo-Poderoso se refere ao seu Messias, ao seu ungido como servo. Aliás, nós sabemos e vamos citar quando chegarmos ao Novo Testamento, que no hino cristológico da carta aos Filipenses, capítulo 2, de 6 a 11, São Paulo chama nosso Senhor Jesus Cristo também de servo, assumiu a condição de escravo e encontrou-se sob forma humana e fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas vamos ao texto, a primeira vez que o Messias é chamado de servo. Eis meu servo, que eu amparo, meu eleito, ao qual dou a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito, para que leve às nações a verdadeira religião. O Messias é servo à medida em que ele, é a leitura cristã que nós fazemos dessa profecia, sempre com o apóstolo Paulo, tendo a condição divina, não se apegou ociosamente a tal prerrogativa e veio a encontrar-se na condição de servo. Deus se torna servo quando ele se reclina sobre aqueles em função dos quais ele veio para salvá-los. É nesse sentido. Os outros cantos do servo sofredor, Isaías 52, Isaías 53, são muitos os textos a respeito do Messias. Não é o momento, não é a ocasião. Ficaríamos muito tempo aqui tratando dessas profecias, mas basta citar uma, e essa é uma das mais importantes. Visam exatamente isto. Deus não é escravo de ninguém no sentido estrito, no sentido próprio da expressão escravo. Mas é um Deus que se reclina para servir, para oferecer-se. E esse é o sentido do aniquilamento. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até as últimas consequências. O Filho do Homem que não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, pelo mistério redentor no Calvário. Se o Messias é chamado de servo, Israel, que é a esposa do Senhor, que é a nação eleita, também é chamada de serva. Vamos ver essa profecia em 2 versículos do capítulo 44 do livro do profeta Isaías. Agora escuta, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Lembra-te dessas coisas, Jacó. Recorda-te, Israel, que tu és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, Israel. Não posso esquecer-te. O relacionamento de Deus Todo-Poderoso com Israel pode ser definido como uma relação de senhor e de vassalo. O vassalo é o escravo, mas nessa situação, quando a polarização é de um lado Deus, do outro lado o seu povo, nunca. A expressão servo pode ser interpretada no sentido próprio. Deus criou o homem livre, portanto, com a capacidade de escolha que ele há de conservar, de respeitar, de tutelar sempre. E, portanto, por causa disso, um homem, 2 homens, 3 homens, todos os que integram a nação de Israel, e daí a própria nação de Israel é serva enquanto foi amada por Deus, foi escolhida por Deus para obedecer a Deus. Obedecereis aos meus mandamentos, se cumprirdes os meus preceitos. Ouve, ó Israel, observai os meus preceitos. E são tantas
as exortações de Deus ao povo eleito no Antigo Testamento. Enquanto Israel obedece, Israel é dócil. E é nessa docilidade que há de ser entendida a expressão servo. Israel, meu servo. Está terminando mais um programa. Terminamos com esse segundo programa todas as citações do Antigo Testamento sobre esse argumento servo. No programa da semana que vem, vamos tratar somente de textos do Novo Testamento, a começar do texto famoso, eis aqui a serva do Senhor, justamente para que matizemos bem essa ideia profundamente verdadeira, profundamente bíblica, que denota a sadia, a sã, a cristalina, a autêntica piedade mariana. Quem é devoto de Nossa Senhora, mesmo que não diga, mesmo que não fale, mesmo que não se autoproclame, mas na verdade é servo de Maria. Mas o cristão sabe, por aquilo que já vimos até agora, mas pelos textos que investigaremos no Novo Testamento, e a parte mais importante, por favor, na semana que vem, com o papel na mão, com a caneta na mão e com a Bíblia aberta, esses textos serão de fundamental importância para que o cristão, retamente formado na Santa Palavra de Deus e na doutrina da Igreja, diga: não, eu sou servo não apenas de Deus, num sentido, mas sou servo também de todas as pessoas, em outro sentido, e particularmente servo de Maria, num sentido único. São vários os sentidos, vários os graus, várias as significações, cada uma com uma peculiaridade quando se utiliza a expressão servo na relação com Deus, na relação com os santos, ou seja, na relação com os amigos de Deus que já estão na glória, na relação com todos os irmãos na fé e na relação com todos os seres humanos. Só não somos servos do diabo. Porém, nós vamos ver textos em que, em determinadas situações, deixamos de ser servos de Deus e nos tornamos servos do demônio. Depende da nossa decisão, depende da nossa impostação, depende da nossa resposta às fustigações do inimigo ou às dóceis palavras do Senhor que nos chama à conversão. Obrigado pela sua audiência, uma santa semana para você, no próximo domingo, 5 da tarde, com a Bíblia aberta. Esteja diante do televisor, sintonizado na Rede Século XXI, para darmos continuidade a esse fascinante argumento. Uma santa semana, Deus lhe abençoe.